dia a todos. Estão me ouvindo bem? Grato. Confortáveis? Onde falta maciez no banquinho, vocês melhoram na gordura. Aí a gente é que é macia na madeira. Queridos, muito obrigado a vocês pelo convite. Pretendo retribuir com o melhor que há em mim. Porque este não me pertence, pertence ao convite que me é feito. O melhor que há em mim está do lado de fora, à espera de saída. O melhor que há em mim está em vocês. Por isso, pelo convite, eu antes agradeço. O tema sempre atual, que nos convidaram a falar, é sobre a solidão. Já ouviram falar? Em um silêncio difícil de permanecer dentro de nós. Às vezes com um silêncio de palavras, sem ruídos. Às vezes solidão como ruído. Como se qualquer beleza, prazer, descanso não retirasse um incômodo permanente. Se é que solidão tem plural, eu gostaria de lhes falar um pouco sobre dois tipos de solidão, solidões. Uma, posso chamá-la de solidão psicológica, vivida, essa que tem pele, que está encarnada, sentimentos, pensamentos, e nos dá uma sensação de que existimos. Eu penso, eu sinto, eu vivo. Naturalmente, quando eu me esbarro em uma mesa, eu me dou conta da mesa, mas também pela dor de mim. O contato, a vivência, dá notícias de mim. Então, se falamos mal dos outros, damos notícia do nosso mal-estar. Precisamos dos outros para deles falar mal, a fim de que saia da nossa boca algum sofrimento que, em nome do objeto outro, eu me reconheço, aliviando de mim algo que existia. Chamamos isso de vivência psicológica. Através do mundo, de todas as dores, prazeres, alegrias e todas as experiências pessoais, temos nossa sensação de que existimos. É nesse sentido que até a dor, até a maldição da dor é uma necessidade psicológica para sentirmos que estamos aqui. Às vezes, mesmo que seja, como dizem alguns sambas, para falar mal de mim, quero que falem. Ou, mudando a direção, falar mal dos outros para eu me sentir falante. E se não sei falar outra coisa, dessa maneira eu existo. Isto é uma vivência psicológica. Quero também falar de outra, mais difícil, mais fina, mais delicada, não menos importante, mas que exige muita concentração, dedicação, esforço pessoal para alcançá-la, que é uma solidão filosófica, uma solidão elevada, uma solidão difícil e superior. Para então chegar a um outro momento, que há de vencer as duas solidões e chegar a um estado talvez ainda desconhecido por todos nós, mas que nos vem como boa notícia. Como diz o Evangelho, na língua original, boa notícia. O mais sublime dos sublimes sentimentos da vida, o amor. Estão prontos? Apertem os cintos.
Vamos fazer uma pequena viagem. A solidão psicológica, a solidão filosófica e o amor. Primeira, vamos falar da solidão psicológica. Quem é o autor das suas vidas? E vocês acham que pensam enquanto pensam, e sentem enquanto qualquer sensação tem. Quem é o autor de suas vidas? Se forem contar a outrem a própria história, quem vocês acham que seria o autor dessa história? Nós mesmos? Será? É uma pergunta, e como tal quer permanecer instigando. É claro que em tempos difíceis nós não mandamos muito na nossa vida. Ainda mais em uma brasilidade com economias difíceis. Você não manda muito em você para dizer que é o autor da sua vida, pelo menos financeiramente. Ou não sei, estou no lugar errado. Talvez haja muitos que mandem. Em si não. Financeiramente não. Muito bem. Quem manda em vocês? Quem é o autor de vocês? Talvez, eu reconheço, não consigam fazer isso com a economia. Talvez não consigam fazer isso com a política, porque depende muito dos outros, né? Para reger a sua vida, morar na casa que gostaria, ser o autor de si mesmo. Mas pelo menos os pensamentos, estes vamos eleger como sendo livres, porque ao menos ninguém manda nisso. Não há política ou economia do lado de fora que mande nos nossos pensamentos, não é? Ou não. Alguém poderia dizer, mas se eu não sou livre pelo corpo ou pela economia em sociedade para ir aos lugares que gostaria, Cancún, praias do Nordeste, se eu não tenho essa liberdade, ao menos eu tenho liberdade de pensar. Eu sou o autor dos meus pensamentos. Acreditam nisso? Acreditam que poderiam pensar o que quisessem se lhes fosse dado essa escolha? Ou será que aí também você não é autor? Podem pensar o que quiserem, pelo menos pensar. Só pensar, podem? Então, por exemplo, apenas pensem como seria um triângulo ao mesmo tempo redondo. Conseguem pensar isso? Como seria um quadrado ao mesmo tempo de 3 lados? Você manda no seu pensamento? Para começo. O seu pensamento tem regras. Grandes filósofos como Immanuel Kant no século XVIII evidenciaram isso. Em sua grande obra, A Crítica da Razão Pura, ele vai dizer, você acha que pensa as coisas como autor delas, mas que engano. O seu pensamento tem lógica. E quando você não pensa com essa lógica, você entra em confusão. Então não consegue pensar tantas coisas quanto gostaria. Vamos a uma experiência um pouco mais cotidiana, psicológica, mais próxima do nosso aparente eu. Tem uma propaganda na TV fechada, Space. Olha o nome, Clube do Medo. São várias pequenas mensagens para convidarem a assistir os filmes de terror. Um deles é assim: um corredor comprido, com várias portas laterais, e a câmera se coloca na cozinha. E lá ao fim do corredor surge uma mulher. Uma mulher só de calcinha e blusa, bem erótica, bonita, no escuro da noite,
vem em um silêncio que dá para a gente ouvir, porque é um pequeno silêncio acrescido de alguns grilos, de um pequeno ruído que nos dá a sensação de que os passos vêm carregados de um acréscimo de tensão. E quando ela vem, a gente vai pensando, ai meu Deus, vai acontecer alguma coisa. Em uma dessas portas alguém vai aparecer. Tam, 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 tam. Ela chega até a porta da geladeira, abre a geladeira, a porta fecha a visibilidade dela. Então nós imaginamos, como é de outros filmes, o truque. Quando ela fechar essa porta, alguém vai aparecer e vai haver um susto. Ela fecha a porta e nada acontece, então vai ser a porta. Quando ela voltar, certamente vai acontecer alguma coisa. E ela toma o leite, e quando vai voltando, é agora, é agora, é agora. E quando ela fecha e desaparece ao final da cena e volta ao cenário a ser como era antes, mas agora cheio do nosso medo, e nada acontece, vem uma frase. Se você acha que ainda vai acontecer alguma coisa, você já pertence ao clube do medo. Aconteceram coisas. E você acha que mandou nos pensamentos, enquanto a composição de luz e sombra, silêncio, modulações de foco, todos os movimentos, cores, tudo foi elaborado para criar algo que se chama de perspectiva. Perspectiva é assim: eu aqui, pelo que falo, do que vejo, demonstra o meu lugar. Ao descrever vocês, eu me coloco aqui. Não posso ver as minhas costas. E vocês também não podem ver o que eu vejo agora. Naturalmente, se eu começar a descrever uma visão, eu vou criar, através da paisagem descrita, eu criarei um lugar, que é o ponto de vista. Quando eu começo então a narrar uma história, eu crio um ponto de vista. Quem faz isso nos filmes? É você ou é o diretor do cinema, do filme? Tudo ali, para um bom diretor, tem uma razão de ser. A música, as pessoas, todo o cenário, nada ali é por acaso. Tudo é para construir uma perspectiva tão poderosamente mágica, que nós sentimos como nosso aquilo que não tínhamos antes. Então, em 15 minutos de filme, quando antes enfadado de uma vida rotineira e sem graça, de repente eu amo como jamais amei em toda a minha vida. Mais alguns minutos e alguma coisa acontece e não passa mais de meia hora e eu sou capaz de perder o grande amor da minha vida sem nunca ter sequer amado. Sou capaz de ter risos de tal humor que, terminado o filme, não terei nenhuma autoria sobre o meu próprio riso. Acham que os filmes são tão pedagógicos e humanistas ao ponto de nos elevar e nos colocar, através de histórias enriquecedoras, a perspectiva tal que depois do filme eu permaneça com um olhar lúcido para a vida? Isso não venderia muitos objetos no capitalismo. É preciso então construir perspectivas tais em que quanto mais por estes óculos eu ver, mais eu me sentirei carente, à dependência, temeroso. Então, o mundo e as ofertas dos que manipulam oferecerão a salvação. Mas para ver um Salvador é preciso antes construir a perspectiva dos fracassados. E curioso é a inversão de valores, porque o fracasso não é o semelhante como se o fazia na Idade Média, o pobre, miserável e sofredor. Hoje o fracassado é aquele que, mesmo não tendo nada que comer, você imagina rico. É pobre uma vida assim. Mesmo não tendo nada o que comemorar, bebe como fosse mais feliz do mundo. Então, o fracasso no mundo capitalista de consumo e oferta dá-se pela imagem de termos o que não somos e de, mesmo não tendo
pela cobiça, pela imaginação, imaginar que temos, não somos, e o que nem temos, pura imaginação. Alimento de pobre é imaginação. Sobre os ricos, moralmente é inveja. Alimentam os filmes nosso espírito de inveja. Ah, aquela inveja de eu não ser eu. Ah, mas se eu fosse Brad Pitt. E por alguns tempos o encanto é tão maravilhoso que voltar ao lugar comum de origem é difícil. Mas então vem outro filme. E ele me recoloca no lugar da fantasia e volta a delirar o gozo de não ser eu. Pensamentos que eu penso, mas a perspectiva de quem pensa não é minha. É como se quanto mais eu pensasse, menos eu fosse eu mesmo. Porque penso, não sou. O contrário de Descartes, penso, logo existo? Não, penso, então deixo de existir. Porque não penso por mim. Penso pelo olhar alheio. Seus sentimentos, vamos falar de outras coisas que sabem mais fáceis, são seus. Emoções. Emoções. Dia dos namorados, dia das mães, a gente pode percorrer tantas perspectivas, mas vamos pegar apenas para efeito didático algumas delas. De repente nos surge uma gratidão, uma vontade de reconhecer, peguemos uma coisa tanto mais pessoal, um ritual que é muito engraçado no mundo contemporâneo, o tal chamado aniversário. Uma sensação de a gente ser a gente, pela capacidade e pelo desejo de receber. Quer dizer, quanto mais aniversários eu fizer, mais dependente da espera que os outros me deem algo para eu ser feliz. Ficar mais velho é emburrecer, não amadurecer. Envelhecer é obrigatório, amadurecer é uma opção, não do que esperam receber. Mas não parece ser o dia dos nossos aniversários, lugar comum na cultura, o dia mais carente, cujas emoções parece que virão não por nós, mas por presentes, elogios, papeizinhos, embrulhos e outras ilusões. Se os sentimentos são seus, por que nós somos capazes de fazer coisas como músicas sertanejas, em que pomos-nos desesperadamente capazes de provar o nosso amor, e quanto mais o provamos, farei tudo por você eu faço tudo. Mas esta pessoa foi embora. Aquilo mesmo que antes era chamado de amor, agora merecerá um nome que sempre fora: solidão. Desespero de amor é desespero. Então, quanto mais se prova o amor que não se tem, mais se reconhece e publica o contrário do amor, a carência, a solidão. Portanto, não é raro, desde molequinhos, quando nós dizemos eu te amo, tenha cuidado com isso. Alguma barganha vai machucar muito por esta frase. E não é pelo fato de crescermos em corpos físicos que crescemos espiritual e psicologicamente. Não é mesmo? Quando menininho, nós não começamos a querer receber elogios ao dar presentes para dizer fui eu que dei. Então, crianças são corrompidas pelos pais, que por sua vez são crianças em corpos de adultos, corrompidas e corruptoras numa sociedade que somos todos infantis. Nossos sentimentos não são nossos. Basta cinema, uma conversinha alheia, e é o outro, o cenário, o enredo, que vai dizer a perspectiva que, pelo ouvir,
eu me sentirei. No fundo, parece que sou eu que estou sentindo, mas o contexto é alheio. Física, sensação física. Vocês acham que o corpo de vocês é de vocês? Experimente ficar pelado agora. Não conseguiria. E se ficasse, apenas tiraria roupas, porque a ideia da nudez, essa já não é original de fábrica. Uma criancinha nua é diferente de um adulto nu. A criancinha nua, ela é nua de verdade. Ela não tem nada para substituir a nossa nudez, ou é erotismo, ou é vergonha, ou é exibicionismo. Ela jamais nudez. Ela é uma ideia pública de acordo com o cenário para onde eu me desnudarei. Então, quando eu visto uma roupa, eu não estou vestindo uma coisa além, eu estou me vestindo. De acordo com a roupa que eu uso, é uma pele social. Naturalmente, esta pele, moeda das personalidades. Quando eu visto uma roupa que agrada a outros, me torno mais caro, melhor vendável, me sinto melhor. E o meu valor de dizer, mas Will, mas como você está bonito ou feio? Isso não se dá por mim, mas pela roupa. E em tal roupa, que já não é mais coisa, é minha pele, eu digo, então eu sou bonito ou feio. Então, se eu quiser mudar de sentimentos, o que eu faria? Pá, entenderam? Tão fácil. Mas estes sentimentos não se vestem e não se vestem como roupas no original, apenas no superficial. E talvez a maioria nunca saia da superfície da pele, nunca atinja o espírito. Nossos sentimentos quase nunca são nossos. Geralmente, reconheceremos nossos sentimentos pelo meio em que vivemos. E voltamos a esse meio numa dependência profunda e recíproca. Eu preciso do grupo para alimentar a mim, a fim de que não fique só. Não sendo o autor dos meus sentimentos, eu precisarei de quem para alimentar os meus sentimentos? Dos que estiverem perto. Procurarei um grupo que se aproxime o máximo possível na preguiça que tem a ver com o meu jeito, para que eu não mude. Encontrarei um grupo, não da discordância, mas aquele cuja minha opinião exposta vá antecipadamente ouvir do outro isso. Mas Will, que coisa inteligente. Muito obrigado. Eu procuro o elogio no grupo das vaidades. Vou procurar aqueles que pertencem à minha religião, meu partido político. Vou procurar todos aqueles que, no fundo, também não se procuram, não se dispõem, mas querem todos receber. Então fica uma troca de roupas, troca de elogios, troca de aparências, troca de ofensas, e ninguém existe. Porque tudo que se troca é apenas uma casca. Isso é solidão psicológica. Na solidão psicológica, quando você não é o autor dos seus pensamentos, ao pensar, ainda que diga, fui eu, repetindo o que os outros disseram, eu não tenho uma sensação de força pessoal. Quando eu tenho sentimentos, fico apaixonado ou tenho ódio, motivado pelo grupo em que eu frequento, como a repeti-los, como criança repete os pais, ou a TV, e todos nós, o nosso grupo. Por mais que diga, eu gosto disto, mesmo que eu uso e repita o pronome pessoal, eu, não há nada de eu. Portanto, é um eu vazio, fraco, facilmente abalável. Basta esta pessoa sair do grupo que lhe dá proteção e cobra por isso. Vá para outra religião que não a sua, vá para um grupo que não tem a ver com você, e vamos ver se você se suporta. Vai receber críticas contra suas opiniões, e vamos ver se você se basta. É difícil. Então deveríamos abençoar as críticas.
como quem precisasse verificar o quanto autoria nós temos. Porque se a minha autoria é a concordância do mesmo, a opinião comum que um grupo repete pela minha vaidade de não querer mudar, jamais eu terei problemas. E o nome desse problema é solidão. Enquanto eu fizer o que o grupo quer que eu diga, faça, sinta, não sentirei solidão. Sentirei, entrarei em contato, ela apenas ficará guardada para depois, quem sabe a morte, onde eu serei cambiado, trocado de lugar, sem pedir licença. Falei, agora você não escolhe mais a roupa, agora você não escolhe mais os grupos, agora não terá essa roupa ou a máscara. Mas enquanto eu posso, procurarei os meus espelhos. Portanto, querem saber, uma pessoa profundamente solitária é uma pessoa que goza com certa felicidade a sensação de que ela é dona de si. E querem ver a frase mais patética do mundo? Patético vem de patos, o grego, do grego, que significa espanto, algo estranho. É patético porque deve ser visto com certa noção de que isso não pertence a mim. Tem algo de estranho. Querem ver uma frase muito patética? É um jovem adolescente, jovem de qualquer idade, a dizer, ninguém manda em mim. O bichinho não consegue, precisa até de dinheiro para passa de ônibus. E acha que ele manda na vida própria. Qualquer jogo de sedução, ele cai. Qualquer aparência de discurso que o outro dirige, um filme, um bobo de um filme. E essa pessoa já desvia de socos como se estivesse ali vivendo. A solidão psicológica é a crença de que você é o autor da sua vida quando não é. E fica tão fraco por não ser você mesmo, que quando você se afasta do grupo que mantém a ilusão, começa a ter sensações de calafrio. Quer verificar o quanto você está só e não sabe? É muito simples. Mas cuidado, não faça isso em casa. Pode ser difícil demais. Mas é assim, ó. Vá para qualquer lugar onde não tenha ninguém além de você. Ninguém. Não pode ir celular, computador, não pode levar um livro. Ninguém. E fique algum bom tempo sem ninguém. Quanto tempo você é capaz de ficar consigo? Se você não produziu pensamentos próprios, vai ficar um vazio aterrorizador. Se você não é capaz de produzir emoções suas, não importa se é de amor ou ódio, não importa, mas se você não é o autor dos seus próprios sentimentos, vai ficar carente dos outros lhe alimentarem essa ilusão. E conhecem o efeito de um dependente químico sem a droga. E essa droga tem nome próprio. Cada um com o seu. Quando acha que é seu próprio eu, mas no fundo é espelho do que os outros pedem. Experimente ficar só. Já aconteceu isso com vocês? Chegou em casa, acabou a energia, não tem ninguém, sem telefone, nem televisão. Começa a haver uma sensação de desespero. Ai meu Deus, ai meu Deus. Eu vou ficar aqui comigo. Às vezes é muito difícil isso. Entendem o que é solidão psicológica? É não conseguir ficar só. Estou falando em carência. Tenho carência de comida, carência de sexo, carência de afeto, tenho carência de todas as coisas, de conforto. Eu estou falando da dificuldade em ficar só. A outra maneira de você reconhecer isso, e não é ficando sozinho, é ficando sem espelhos. Vá para um grupo de pessoas que não tem nada a ver com você. Ninguém para lhe dizer, de uma forma ou de outra, que você é importante, porque vai ao seu mundo. Não. Vá para um grupo de pessoas que não tem nem sequer a concordância
E se você se sentir incomodado por ter pensamentos próprios na frente de estranhos, será que este incômodo é porque esse estranho não está lhe alimentando a vaidade de dizer o que quer ouvir? Se alguém disser, eu não concordo com você, e você tranquilamente dizer, é seu direito, tudo bem, então você